Olá a todos, boa tarde, espero que todos estejam bem. Meu nome é Professor César, eu vou trabalhar com vocês com voleibol e futsal. Algum ano passado, não, ano retrasado, eu trabalhei com vocês também, só que com robótica. Na verdade, eu trabalhei na escola com robótica e agora eu voltei para a minha área de atuação direta, que é a educação física, e vou trabalhar com vocês com voleibol e futsal. Bom, esse período que nós vamos ter aí, esse semestre que nós vamos ter, está ainda complicado por conta da Covid, e aí eu não retorno, pelo menos neste momento ainda, eu estive adoentado, ainda estou um pouco debilitado, e eu não retorno ainda para o presencial, pelo menos por enquanto, até que a área médica me libere para que eu volte para o presencial. Mas nesse momento ainda não vou voltar. Portanto, neste período em que eu não estou ainda presencialmente, nós vamos ter as aulas desta forma como a gente está tendo aqui por enquanto. Ou seja, eu vou gravar aulas ou vou transmiti-las diretamente. No momento em que vocês vão estar presencialmente, boa parte de vocês ainda presencial, eu estarei ainda, pelo menos por enquanto, de forma virtual. A gente vai ter encontros então, ou pelo Meet, ou por uma outra plataforma, mas de toda sorte, vou colocar links ou a transmissão disso via a plataforma para que vocês tenham acesso lá na aba de atividades da plataforma do Moodle, Moodle não, perdão, do Google, perfeito? E aí, lembrando o seguinte, nós vamos ter esse período de aulas de um semestre. Nosso curso é semestral. Portanto, neste semestre eu tenho que trabalhar com vocês obrigatoriamente duas unidades: voleibol e futsal. Sendo que, neste momento, a gente vai iniciar com voleibol e depois vamos ter futsal, mas eu vou colocar um componente a mais que eu acho interessante para todos nós, porque já traz uma mudança em relação a algumas questões que a gente está vendo transitar no mundo, e uma das questões novas é essa função, que é esse componente que eu vou trabalhar com vocês, mas isso só no final do semestre. Primeiro nós vamos ter algumas atividades de voleibol e futsal, e depois talvez até a gente já tenha presencialmente. Vai depender de como eu fico, de como eu vou ficar em relação à saúde. Mas em princípio, essas atividades nós vamos ter encontros toda semana, um encontro que eu vou ter com vocês, e nesses encontros a gente vai falar sobre os componentes. O componente último que eu estou falando para vocês, além de voleibol e futsal, será o e-sports. Mas isso lá para dezembro eu vou explicar para vocês. Hoje eu vou apresentar tudo que a gente vai ver durante este semestre para que vocês possam ter, digamos, um certo controle de como vai ser o semestre de vocês na atividade de projeto de educação física, para que a gente possa dar continuidade. Bom, como eu disse, então a gente tem futsal e voleibol como sendo oficiais, e a gente vai trabalhar também com um terceiro componente, mas eu vou começar a colocar agora. Bom, é, em termos de encontros, nós teremos aproximadamente 15 encontros. Por que eu coloco aproximadamente? Nós temos que entender o seguinte: o calendário da secretaria já foi definido, então já tem digamos, um certo movimento em relação a isso. No entanto, esse calendário, esse nosso componente curricular pode sofrer uma outra variação. Ele não pode ser rígido, extremamente rígido. Então a gente pode sofrer variações. Nesse sentido, talvez um ou outro dia a gente tenha que movimentar. Claro que todos os componentes serão dados. No entanto, um ou outro pode ter que ser modificado de data. Não que vai deixar de ser dado ou que terá componentes a mais, de forma alguma. Isso já foi definido.
Só que não há possibilidade de ser rígido, extremamente rígido. Eu vou mostrar para vocês que nós vamos ter encontros. Não são semanas, porque a gente vai ter um encontro semanal, mas às vezes vai ter semana que vai ter digamos, uma diferença, que semana que pode ter um feriado e cai exatamente no dia de vocês, então a gente não vai poder ter nesta semana. Então esta semana não tem um encontro, mas no próximo encontro a gente volta a ter a sequência dos 15 encontros que nós provavelmente teremos durante todo o semestre. Aí cabe lembrar o seguinte, que nesses meses que vão começar agora, a gente vai seguir mais ou menos, ou em grande parcela, este cronograma que eu estou colocando para vocês. Só que, como eu disse a vocês, um cronograma significa uma previsão de encontros. O que quer dizer que a gente tem uma delimitação de possibilidades. No entanto, não é rígido. Há uma flexibilidade para que a gente possa ter, em cada um dos encontros que a gente tiver, o melhor rendimento possível. E aí eu vou explicar para vocês, encontro por encontro, desde o encontro de hoje, que já conta como encontro, para que vocês possam entender como será quantificado o número de encontros e como vocês serão avaliados durante todo este processo. Tá bom? Bom, agosto, hoje então iniciando, vejam que hoje nós temos a apresentação, eu estou fazendo a apresentação do curso para vocês hoje, e aí a gente vai ter tudo o que vai acontecer durante o semestre, encontro a encontro. Hoje, então, já conta como uma aula, mostrando que tudo que vai acontecer já está definido, já tem prévia, ou seja, há elaborado um programa, esse programa será, em tese, totalmente cumprido, com possibilidade de algum movimento em relação a isso. Na próxima semana, ou no próximo encontro que a gente tiver, vocês vão fazer uma espécie de avaliação diagnóstica. O que seria a avaliação diagnóstica? É um componente curricular que eu tenho que fazer, que eu sou obrigado a fazer para registrar em diário. E essa avaliação diagnóstica nada mais é do que um levantamento do que vocês já têm em relação à vida de vocês. Ou seja, se você já tem algum conhecimento prévio do que a gente vai ter, do componente que a gente vai ter, por exemplo, se você já tem alguma afinidade com o voleibol, ou se você já tem alguma afinidade com o futsal, do que vocês gostam, do que vocês não gostam, e também alguma questão em relação à atividade física de forma geral. Por que a gente fala de atividade física de forma geral? Primeiro, a pandemia mudou muito isso. Teve uma relação diferente e modificou bastante as condições que a gente tem hoje para a atividade física. Né? E aí eu preciso ter uma ideia, pelo menos em princípio, do que vocês já têm, para que a gente possa, a partir daí, dar continuidade, ou, se não houver se não houver uma prévia, se não houver um início, que a gente parta do zero, mas que pelo menos eu tenha uma avaliação disso para poder registrar lá no diário. Como eu disse, então, são 15 encontros. Desses 15 encontros, a gente está tendo hoje, que é a apresentação. No próximo encontro a gente vai ter a avaliação diagnóstica, em que vocês vão me dizer como está o nível de conhecimento de vocês dos componentes, ou a questão de como anda a vida de vocês em relação à qualidade de vida. Basicamente isso. Perfeito? Como anda a qualidade de vida de vocês. Então será sempre assim, a gente vai ter componentes e um questionário, inclusive, porque esses questionários que vocês vão responder contam como presença para vocês. Perfeito? Vai contar como presença para vocês dentro do componente curricular. Pelo menos enquanto eu não estiver de volta ao presencial. Eu não sei quando vai ser isso, não faço ideia, mas de toda sorte quero crer que a gente vai continuar por aqui para a gente poder ter uma relação de aulas. Perfeito? Bom, então agosto já está definido, esse restinho de agosto na verdade, né? Não seria agosto inteiro, seria somente o restinho de agosto.
para a gente poder ter esses dois componentes aí, essas duas aulas, que seria a apresentação de hoje e a próxima atividade que nós vamos ter, e eu vou colocar lá, será uma avaliação diagnóstica que eu vou fazer com vocês via, via plataforma, perfeito? Ou seja, eu mando o link para vocês, ou informo, e vai estar lá na plataforma, na aba de atividades, para vocês responderem. Lembrando que essa avaliação diagnóstica, ou seja, o próximo encontro, a próxima aula, já vai contar com frequência. Então, se você responde, você tem frequência. Se você não responde, você não tem frequência. Portanto, faça um esforço para responder via plataforma. Perfeito? Eu sei que talvez bom, mas presencial todos têm que estar. Então agora não tem mais o componente de fazer atividades, mesmo porque acho que vocês vão poder fazer algumas atividades no laboratório. Mesmo aqueles que não têm em casa, ainda tem a possibilidade de fazer no laboratório da escola, certo? Bom, setembro. Quando entrar no mês de setembro, daqui, sem ser a próxima aula ou outra, a gente vai começar com o voleibol. Então vejam aqui, ó, que nós teríamos o terceiro encontro nosso, já iniciando o trabalho em cima de voleibol. Serão 4 aulas de voleibol que nós vamos ter, 4 aulas, 4 dias, portanto, de voleibol que nós vamos ter. Lembrando então que isso seriam 4 semanas, e aí setembro a gente terminaria. Lembrando que cada dia de um componente de voleibol vai ter um tema específico. Por exemplo, digamos que o voleibol 1 seja sobre fundamentos do voleibol. Aí eu vou falar sobre passe, sobre saque e assim por diante. Perfeito? Sendo que assim que eu terminar o componente, com uma exposição que vai ser colocada para vocês terem acesso via plataforma, então vocês terão acesso à aula, ou eu transmitirei diretamente no momento da aula, mas de toda sorte eu vou deixar gravado, mesmo que seja uma transmissão momentânea, ou seja, local, eu vou deixar gravado para que vocês possam ter acesso, e depois de terem acesso, vou deixar também uma atividade na plataforma, e aí vocês assistirão a aula e farão a atividade, sendo que esta atividade elas contará como presença. Portanto, se você deixar de fazer a atividade, você não tem presença naquela aula. Então, obrigatoriamente você assiste a aula, e eu vou deixar sempre um tempo dentro da hora da aula para que vocês possam fazer a atividade. Então a aula vai ser um período, a transmissão vai ser um período, e depois vocês vão ter um tempo também para fazer a atividade. Então cada um dos componentes que vocês estão vendo aqui terá isso. O voleibol 1 vai ter um componente específico do 1 ao 4. Então, digamos que seja arbitragem, fundamentos, posições, defesa, ataque, tudo isso vai ser dado dentro de cada um desses componentes. Perfeito? Então vejam, a gente tem o mês de setembro alguns encontros. Isso pode variar um pouco? Pode. A gente está, em tese, tendo 4 encontros no mês de setembro. Claro que, se houver necessidade, a gente pode ter um a mais ou um a menos. Não vai variar mais do que isso. Um a mais ou um a menos. Ou a gente tem 5, ou a gente tem 3, mas não varia. Sendo que todos os componentes serão dados dentro desses 3 ou 4 encontros que vocês vão ter aqui comigo. Perfeito? E aí, claro, isso se continuar no modo virtual, como eu estou. Se houver a transição para o modo físico, presencial, vai continuar mais ou menos a mesma coisa, só que ao invés dessas aulas teóricas, nós passaremos à prática. E aí vai ser dado aula prática. Perfeito? Tranquilo, sem problemas. Então acho que está todo mundo entendendo bem. Passados esses 4 dias, então vejam, você fez a avaliação, você fez a aula 1 do voleibol, fez a avaliação, na verdade não é uma avaliação, é uma atividade do voleibol 1, você tem a presença daquele dia.
Fez a do voleibol 2, você tem a presença daquele dia. Não fez a do voleibol 3, naquele dia você tem falta. Então vejam, você tem todas as atividades, todos os dias de aula, nós temos uma apresentação e uma atividade que você deve fazer para poder ter a presença do dia. Terminadas esses quatro itens, e aí vejam, a atividade que você vai fazer no dia será somente daquele componente. Então, se você viu, por exemplo, naquele dia defesa, a atividade será relacionada à defesa. Depois dos 4 componentes, ou de todo o conteúdo do voleibol, a gente entra no outro mês e aí a gente vai fazer uma avaliação de todos os componentes. Essa avaliação conta para nota. Então vejam, vocês têm a presença por dia e a avaliação que vai definir a questão da nota de vocês. Então nós vamos ter uma avaliação de voleibol e mais para frente a gente uma outra avaliação de futsal. Sendo que o componente no futsal continua a mesma coisa do voleibol, ou seja, tem futsal 1, futsal 2, futsal 3 e assim por diante. Nesses componentes do futsal nós também vamos ver itens relacionados à atividade, ou seja, digamos que a gente no futsal veja sistemas de ataque, sistemas de defesa, o que seria passe, fundamento, do mesmo jeito do voleibol. Não tem diferença. Só que agora a gente está vendo futsal. Então, a atividade do futsal 1 vai contar no dia para que você tenha a presença do futsal. Ponto importante, que talvez vocês não atentem. Quando eu coloco a atividade, essa atividade vai ter uma validade e vai ser fechada depois do dia. Portanto, você tem que fazer no dia para que ela conte como presença do dia. Se você não fizer no dia, você não tem a presença do dia. Você vai continuar tendo a aula ou o componente para você poder estudar, mas a presença será dada no dia. Então, não deixe de entrar e fazer a atividade. Fazer a atividade não significa acertar tudo que está lá, não é isso. Significa que você deve fazer a atividade. Você deve entrar, colocar o seu nome e dizer que você fez a atividade e entregar essa atividade. Entregou a atividade, você tem presença. Não entregou a atividade, falta. E aí um ponto importante, você continua com acesso ao conteúdo. O conteúdo não deixa de ter. O que você não vai ter é a presença daquele dia, mas o conteúdo você tem, certo? Me perdoe, eu estou com um pouco de dor aqui, mas daqui a pouco melhora. Bom, aí a gente, como eu disse a vocês, começou o futsal 1 e a gente tem, do mesmo jeito, segue a mesma sequência do voleibol. Terminou a atividade do dia, presença. Não terminou, falta. Assistiu a aula, tranquilo, sem problema. Se você assistiu a aula, você faz a atividade. Ou você pode fazer a atividade também, se você quiser fazer a atividade e ter acesso à aula depois. A aula ficará à disposição, perfeito? A atividade não, a atividade será no dia, então naquele dia que você entrou, você tem presença, perfeito. Não fez, falta. Espero ter ficado claro, tá bom? Tranquilo? Bom, aí o futsal nós teremos então, como o voleibol, um número de encontros que a gente vai ter para falar sobre o futsal, e depois desse encontro aí a gente vai ter uma avaliação em cima do futsal, perfeito? Nós temos uma avaliação em cima do futsal. E aí a gente encerra, em tese, os 2 bimestres que terá por aí. Nós temos um bimestre, 2 bimestres, um bimestre com voleibol, o outro bimestre com futsal, e aí a gente encerra, em tese, os 2 bimestres que a gente tem. A partir daí, nós vamos ter um fechamento de nota, que eu vou entregar a nota para o pessoal do integral, perfeito? A nota compõe a nota do integral, e aí eu fecho o semestre
com esse componente que é voleibol e futsal, que são os componentes obrigatórios que a gente tem. Terminado isso, fechou a nota, perfeito. Quem tem presença total? Amém? Quem não tem presença, aí a gente tem uma dificuldade, mas de toda sorte vocês vão saber como verificar isso aí com a direção e como vai ser feito o processo, e aí cada um vai ter um diferencial, porque vocês vão estar principalmente com dois tipos de aula, né? A gente, nesse momento agora, com essa dificuldade toda que a gente está tendo, eu sei que vocês têm agora presencialmente, a partir de hoje vocês estão presencial na escola, mas infelizmente nem todos os professores, assim como alguns alunos também não vão poder estar presencial. Eu, por enquanto, não estarei, e aí a gente tem essa dificuldade em relação a dois tipos de atividades. Vocês vão ter esses dois tipos e, fechado isso, a gente fecha o semestre. Dependendo de como as coisas andem, acredito que a gente consiga todo o conteúdo até esse período. Se houver necessidade, a gente faz um ajuste outro, um outro ponto, mas quero crer que vai ter condições da gente fazer todo o conteúdo do semestre nessas aulas que vocês estão vendo. E aí a gente passa para o terceiro componente, que este é um componente que eu quero, digamos, introduzir dentro da escola, porque não é um componente muito comum, mas que é um componente que tem crescido muito, tem avançado muito e provavelmente vai ter, nesses próximos anos, um diferencial, e grande parte de vocês já até o pratica, que seria o e-sports. Claro que existem condições para isso, para a gente entrar nessa parte do esportes. Primeiro, a gente tem que ter conseguido sanar todo o conteúdo de voleibol e futsal dentro do semestre, e dezembro então seria somente para a gente ter a introdução desse esportes que eu estou propondo para vocês. No semestre passado eu tive uma introdução com isso, com o grupo é, do outro bloco, perfeito? O outro bloco teve um pouco de esportes comigo. Na verdade, a gente estava aprendendo um pouco, e um dos focos que a gente teve no semestre passado foi o Free Fire, ou seja, nós tivemos algumas transmissões de Free Fire, mas neste semestre eu quero ampliar um pouco isso. Quando a gente entrar em dezembro, a gente vai ver vários, ou pelo menos dois ou três componentes. De repente a gente pode pôr um componente por cada um dos dias de aula, um dia de Free Fire, o outro como é que é o CBL? Bom, eu estou aprendendo ainda isso. Confesso que está sendo, de certa forma, novo para mim, mas é novo para quase todo mundo. Mas tem avançado muito esse, esse tipo de atividade, e nós na escola não podemos fugir disso. Se avança no mundo, há uma possibilidade, inclusive, disso se transformar em algum momento em esporte olímpico, assim como nessa última Olimpíada a gente teve o surf e o skate como esportes novos. Talvez haja uma possibilidade de ter uma variação disso dentro do esportes, mas a gente vai conversar sobre isso provavelmente lá em dezembro, e eu espero que a gente tenha um período de aulas com esse tipo de forma, com essa forma, pelo menos por enquanto, que nos dê chance de nós nos conhecermos melhor, de nós interagirmos de uma forma ou de outra. Eu espero melhorar para que a gente possa voltar presencialmente, para que vocês tenham condições de me ver pessoalmente, aqueles que não me conhecem pessoalmente, aqueles que não me viram ainda pela escola. Como eu disse, eu tive lá trabalhando com robótica também. E aí a gente tem hoje uma possibilidade de ter aulas de voleibol e futsal. Como eu disse em alguns que não me conheceram, mas eu fui atleta da área de voleibol, atleta, claro, não de ponta, atleta de clube, e joguei voleibol por um bom tempo,
praticava futsal por prazer, mas não era o meu esporte primeiro, mas eu gosto muito dessa área e a gente pode ter então, digamos, no caso de eu voltar presencialmente ainda este semestre, presencialmente eu vou voltar de qualquer jeito, mas este semestre eu não tenho certeza por conta das minhas condições de saúde, mas a gente vai verificar a possibilidade da gente se ver ainda. Fico feliz de estar trabalhando com vocês, espero que a gente consiga se ver e vamos dar início então ao nosso semestre. Prazer em vê-los e estou à disposição de vocês. Muito obrigado.